Abramos a Escritura, 1 Pedro, capítulo 3. Restringiremos a nossa leitura hoje do versículo 13 até o versículo 22. Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, nos diz assim a palavra de Deus: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Palavras do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos o Teu nome, porque temos a oportunidade de, com a ajuda do Teu Espírito, compreender a Tua palavra, proclamar essa palavra, amar e praticar essa palavra. Mais uma vez eu oro que o Senhor tenha em Tuas mãos cativo os nossos corações, para que pela ação do Espírito Santo o Senhor impetre e escreva na tábua do nosso coração a Tua própria palavra, e os nossos ouvidos fiquem atentos à Tua verdadeira voz, e a nossa disposição transformada, Deus, para uma vida de obediência e de santidade. Agradecemos a Ti porque esta é uma promessa da graça e nós confiamos em Ti, acreditamos no Senhor, tudo por causa da Tua obra perfeita na cruz do Calvário, mérito Teu, e por meio de Ti mesmo é que o Senhor opera essas coisas nas nossas vidas. Oramos em Teu nome, o nome de Tua glória, o nome de Jesus. Amém. Tomem assento. Na semana antepassada, nós começamos a pensar, então, nesse aspecto da nossa resposta a uma sociedade hostil à nossa fé, tendo em vista ainda a nossa frase mandante nesse bloco, que a nossa resposta deve ser uma resposta que demonstre um procedimento exemplar. E como mostrar um procedimento exemplar numa sociedade hostil à nossa fé nesse contexto?
Então a resposta é: devemos viver aceitando sofrer injustiça pelo nome de Jesus, ou por causa do nome de Jesus. E quando nós dizemos no nome de Jesus, isso envolve toda a sua obra, toda a sua causa, tudo aquilo que Ele fez, faz e fará. Nessa perspectiva, então, nós pensamos aqui no versículo 13, que no que diz respeito a sofrermos males nesse mundo, que nós devemos então sofrer por sermos zelosos daquilo que é bom. E pensamos um tanto nessa perspectiva. E apesar de sermos zelosos naquilo que é bom, talvez possamos sofrer várias injustiças, simplesmente porque estamos fazendo o que é bom. Então nós pensamos isso numa perspectiva social, relacional, próxima, familiar, como também na vida cotidiana em uma sociedade hostil à nossa fé. Sofrer injustiça foi o ponto que nós paramos, quando na parte B do versículo 14 nos resta pensar aqui no expediente de hoje: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Essa sociedade hostil à nossa fé, pensando o modelo, pensando junto com os nossos primeiros irmãos, onde essa escritura fora destinada, os crentes da Ásia Menor, que eu repito, estavam sofrendo uma perseguição social, não necessariamente uma perseguição imperial, e a missão deles era dar testemunho diante dessa sociedade. E em troca disso, eles recebiam constantes ameaças, eles estavam constantemente em perigo, simplesmente porque eram seguidores de Jesus Cristo, simplesmente porque eram seguidores do crucificado, simplesmente porque eram cristãos. Eles estavam debaixo de constante ameaça, o que não fugia a possibilidade deles serem levados a qualquer momento injustamente a um tribunal de competência imperial romana. E ali isso poderia demandar deles o despojar de suas poucas posses enquanto peregrinos e forasteiros. Isso poderia demandar deles prisão. Isso poderia demandar deles até a própria vida. Eles poderiam ser mortos. Eles estavam debaixo dessas constantes ameaças, como simplesmente uma ameaça social não governamental, onde uma vizinhança inteira poderia facilmente se levantar contra eles e trazer-lhes inclusive morte, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Sem contar as sanções, questões comerciais, questões de emprego, questões de negócios, de portas fechadas. Essas ameaças eram realidade para a vida dos cristãos da Ásia Menor. E aqui nós estamos pensando num contexto onde a palavra de Deus é direcionada não apenas aos seus primeiros leitores, os cristãos perseguidos na Ásia Menor, forasteiros e peregrinos, cujo esse pensamento de forasteiro e peregrino é aplicado a todo cristão verdadeiro em toda a face da terra e em todos os tempos, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E uma coisa muito interessante é pensarmos assim: é jamais nos esquecermos disso. Quando eu tenho dito a vocês, vivam a vida social, progridam, prosperem, cresçam academicamente, profissionalmente, mas façam tudo isso a fim de fazer com que o reino de Deus funcione, a vontade de Deus continue acontecendo no mundo, mas faça tudo isso com o coração e a mente na eternidade, porque você não é desse mundo, o seu destino final não é aqui. Esses cristãos
Perseguidos, forasteiros, peregrinos na Ásia Menor experimentaram isso. E nós, nesse tempo, nós também precisamos pensar assim. Por enquanto, como eu tenho dito a vocês, as ameaças a nós, elas estão bem veladas. Essas perseguições, elas não são gritantes ainda, mas isso na nossa realidade aqui nesse país. Fora desse país, em vários outros países, esses cristãos experimentam tudo isso. Tudo isso. Vou pegar um país que é referência e que as pessoas não acordaram ainda, mas que já está mandando no mundo, inclusive no Brasil. A saber, a China. A China hoje manda na ONU, ela manda na OMS. A China hoje está mandando no Brasil, comercialmente. E não se prestou atenção ainda. Mas, por exemplo, no estado da Bahia, a China já comprou ao que corresponde 37% da extensão geográfica litorânea da Bahia. Eles construirão ali um forte quartel militar. Um lugar muito fortificado, com acesso aos oceanos, para que armamento se desloque até ali e aqui esteja. No estado de São Paulo, a China é dono das companhias estatais de fornecimento de energia elétrica e de água. Sabe o que isso funciona? Sabe o que isso significa? O domínio de uma população inteira. Recentemente, nosso diácono Frederico, em suas funções e trabalho na polícia, visitou numa cidade chamada São Simão, aqui em Goiás, uma hidroelétrica responsável pelo abastecimento de mais de 5 milhões de pessoas, com capacidade para abastecimento de energia elétrica de 5 milhões de pessoas. E quem é o dono dessa hidroelétrica brasileira? A China. Então, na China, no país chamado China, cristãos são tidos por criminosos simplesmente por carregar a Bíblia Sagrada em público. Agora, não é só isso. Recentemente a China mandou derrubar todas as igrejas cristãs. E esses cristãos ainda podem cultuar secretamente em suas casas. Eles não têm liberdade de evangelização em rua, em avenida pública. E eles são extremamente perseguidos porque não são filiados ao PCC. Fique tranquilo que eu não estou falando do primeiro comando da capital, onde os políticos brasileiros são filiados. Não. Eu estou falando do Partido Comunista Chinês, PCC. Todo cidadão da China obrigatoriamente tem que se filiar ao PCC, ao Partido Comunista Chinês. De tal maneira que, se você é filiado, o teu comércio pode ser frequentado livremente e tem lá uma quantidade de imposto que você tem que pagar. Agora, se você é um comerciante na China e não é do partido, os impostos são diferentes, o limite e o nível, o volume de comércio que você pode fazer é bem inferior aos demais. E aí tudo funciona por meio de um cartão que você recebe. E você tem uma quantia X de dinheiro que você pode gastar por mês. Isso significa alimentação racionada. E se você não é filiado ao PCC, Partido Comunista Chinês, então você só pode comprar uma certa quantidade de ração. Você só pode comprar uma quantidade de comida. Se você comprar num comércio que não é filiado ao PCC, o limite do teu cartão vai baixando. E se você não é filiado a esse partido, o teu limite vai abaixando. E as coisas lá são assim. E você não tem liberdade. E a tua comida é controlada, o teu remédio é controlado, e você é pressionado. Adoece um filho, você precisa gastar um pouco mais. Os teus acessos ao hospital não é o mesmo acesso de alguém que seja filiado ao partido. E aí você fica numa situação que ou você se filia ao partido,
ou você é condenado a um estado de subvida. E a qualquer momento um cidadão pode te denunciar, e você pode ser preso, julgado, condenado e até morto, simplesmente porque você não é desse sistema. Agora adivinhe lá na China, quem é que não se dobra a isso? Apenas os cristãos não se dobram a isso. E o tipo de vida que eles vivem lá não é fácil. Uma vizinhança inteira pode se levantar e simplesmente tocar fogo na casa desse cristão com toda a sua família dele, simplesmente porque ele é cristão. E essa vizinhança pode ser ainda condecorada pelo governo. Essa perseguição, ela está quase que no mundo inteiro, até mesmo no Ocidente, que é um exemplo aqui vizinho do ditador, irmão gêmeo em propósito do nosso presidente, do Nicolás Maduro, aqui na Venezuela. Cristãos são perseguidos ali dessa forma, sofrem sanções. Aqui na América do Sul, nosso vizinho ao lado, em outros países do Ocidente, Rússia, outros países do Ocidente, no Canadá, que é a cidade, o país da América do Norte, de uma prosperidade muito grande, em que os brasileiros estão migrando para lá, inclusive brasileiros crentes, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Já não tem-se liberdade com relação ao Evangelho. Um cristão pregando na rua pode ser preso, a polícia vem prendê-lo. Na Austrália, aqui no Ocidente, nas Américas. Então, essa perseguição é uma realidade. E aqui no nosso país, por enquanto, ela ainda está leve. Quer ver um exemplo de perseguição ao cristianismo? Homeschooling. Até mesmo aqui em Brasília, famílias já estão sendo processadas, estão correndo o risco de ter os seus filhos apreendidos pelo Estado, simplesmente porque pais e mães competentes, muito mais competentes do que o Estado, inclusive em competência acadêmica, pedagógica, tudo que você imaginar, estão educando muito bem os seus filhos em casa, e os colocando acima da média, naquilo que diz respeito à vida acadêmica, educacional. Estão sendo processados como criminosos. Recentemente, aqui no Paraná, uma juíza mandou apreender um bebê. Porque os pais rejeitaram lhe dar a vacina, a pseudovacina, um veneno letal, chamado de vacina contra a Covid, um veneno letal para alterar a genética das nossas crianças e condená-los a um estado de doença e morte precoce. Isso aqui no Brasil. Conselho tutelar é orientado para investigar quem está fazendo homeschooling, para localizar, rastrear e localizar crianças que não estão sendo levadas para serem transformadas em monstros, filhos de um Estado comunista. Porque se você não acordou ainda, o Brasil hoje é dominado pelo comunismo, em seus 3 poderes. E nós nos recusamos a isso. Nós não nos dobraremos a isso. Nós não nos dobraremos a isso. E não é por causa de bandeira política, não. É por causa do Evangelho. É por causa de Jesus Cristo. É por causa da causa de Jesus Cristo. É por causa do feito e obra de Jesus Cristo na cruz. O Estado nunca jamais será o Senhor dos cristãos. E tenha isso em mente, porque nesse mundo nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, mas estamos debaixo de ameaça iminente. E o que faremos? Como responder a essa sociedade hostil à nossa fé? Como faremos isso? Por enquanto essa hostilidade está apenas caçando as nossas redes sociais.
Por enquanto essa hostilidade está mutando. Por enquanto essa hostilidade, ela não chegou no nível capital ainda, não de forma a se executar, porque nesse momento já faz 2 anos, dia 8 de janeiro completará 2 anos, que nós temos parte da nossa população, mais de 200 pessoas encarceradas, injustamente, julgadas e condenadas sem direito à defesa, sem terem feito absolutamente nada, simplesmente um clamor por justiça. E boa parte das pessoas que estão lá foram presas porque estavam de joelhos, abraçados com a Bíblia, orando por esse país. E nós estamos aqui com os dentes para fora, estamos aqui celebrando a nossa liberdade, desfrutando e comendo de todas as migalhas, apodrecidas que o Estado oferece, como se essa vida social e o ápice dela e o desfrutar confortavelmente dela fosse o objetivo de Deus para as nossas vidas e fosse o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas está tudo bem, enquanto eu puder ir ao shopping, gastar, consumir, adquirir o que não preciso para pagar com o que não tem, está tudo bem. Está tudo bem, enquanto eu tiver televisão a cabo, enquanto eu tiver iPhone, está tudo bem, não estou preocupado com nada. E outras tranqueiras inúteis que essa sociedade hostil a Deus, a Jesus Cristo, a nossa fé, oferece como lixo em uma mesa enfeitada como banquete, e os cristãos se empanturram, se lambuzam e estão empanzinados espiritualmente com essa porcaria toda. Mas o apóstolo Pedro nos chama a atenção, escrevendo lá para a sua comunidade primeira, os cristãos perseguidos na Ásia Menor, dizendo: olha só, vocês podem vir a sofrer perseguições por causa da justiça, vocês são bem-aventurados por isso. Diante de tal ameaça, de tal realidade, então, não vos amedronteis. Não vos amedronteis. Coragem é um dos aspectos testemunhais da vida cristã. Coragem é um dos aspectos espirituais da vida cristã. Coragem, obviamente, é o oposto de medo. E vocês estão diante de um homem, aqui fora dessa questão de fé, naturalmente, os perigos dessa vida, as coisas dessa vida, as ameaças dessa vida, vocês estão diante de um homem muito medroso, mas eu digo para as pessoas, eu até tentei criar medo, mas não sabia o que esse bicho comia, então ele morreu de fome. E um ato de coragem e de bravura, ela vem justamente a uma resposta a uma situação de medo. A uma situação de medo. Minha família sabe lá em casa, ao som de qualquer barulho noturno que possa parecer a suspeita de uma ameaça, eu já saltei da cama, eu já estou indo de encontro a essa ameaça, a fim de proteger a minha família. A fim de proteger a minha família. Oh, que cara corajoso! Não, é o medo de alguém vir fazer alguma coisa contra a minha família, me dá um despertar de coragem para encarar esse eminente perigo, ou propenso perigo, ou suspeito perigo. Mas isso dá uma disposição de coragem no que diz respeito a enfrentar os meus próprios medos, a fim de que eu possa cumprir a minha missão de forma honrosa. E a minha esposa diz: pode ter alguém armado lá fora, você pode ser morto. É dessa forma que eu quero partir. Alguém que não morreu acovardado, alguém que não se acovardou e por isso foi morto. Alguém que morreu num ato de bravura diante do medo. É isso aqui. É isso aqui. Na vida cristã, isso serve como modelo.
como ilustração, na verdade. É claro que eu tenho medo dessas coisas. É claro que qualquer ser humano vai temer a morte, porque é o último inimigo a ser vencido. Mas olha só, nós vamos encarar esses medos com coragem, que é o extremo oposto do medo. Com coragem, que é uma resposta ao próprio medo interno e externo. Com coragem. Com coragem. Não vos amedronteis. Agora, de onde vem tal coragem? De onde brota? Onde que ela acontece? Ela vem de um coração que sabe em quem confia. Ela vem de um coração cuja a sua força, a sua determinação e disposição vem do Cristo que morreu na cruz para nos dar o exemplo, para nos dar a salvação, e exemplarmente olharmos para esse modelo de Cristo para termos as mesmas respostas diante dos nossos desafios de fé. O modelo de Jesus Cristo. É daqui que vem essa coragem. É daqui que vem a determinação e a disposição por não ficar desmaiado diante de uma ameaça. Agora, para isso eu preciso escolher sofrer no modelo de Jesus, não me dobrar diante da corrupção estatal, não me dobrar diante da injustiça social, não me dobrar diante de tudo aquilo que é mal, mas reagir fazendo bem, fazendo o que é bom, no modelo de Jesus. Então nós damos essa resposta escolhendo sofrer por amor ao nome de Jesus. É daqui que vem a nossa coragem, é aqui que o nosso estar amedrontado é totalmente dissipado. Não vos amedronteis diante desses eminentes perigos, dessas condições que estão sendo nos impostas de forma sorrateira e silenciosa. Hoje a população brasileira e consequentemente cristã está sendo envolvido em arame enfarpado de forma silenciosa, uma volta de cada vez, que quando esse país despertar, não dá para fazer mais absolutamente nada. Nada. Estaremos todos enrolados em arame farpado, e o simplesmente virar a cabeça da direita para a esquerda trará a função de ferir a veia jugular e se morrer sangrando sem poder ter reação alguma. É isso que está acontecendo nesse país, e os cristãos, mais do que qualquer tipo, qualidade de cidadão desse país, enfrentará na pele esse sofrimento. Que escolha nós faremos? Nos dobraremos à corrupção, nos associaremos a ela, e quando eu digo corrupção, não estou falando só da ladruagem desenfreada desse governo, eu estou falando de tudo aquilo que é contra o que é justo, correto, santo. Nós nos dobraremos a isso, ou nós faremos a escolha, daremos a resposta certa a essa sociedade hostil à nossa fé, que é justamente escolher sofrer por amor a Jesus Cristo, por amor ao seu nome, no modelo dele, isso porque ele morreu na cruz por nós e nos deu essa capacidade. Dentro dessa capacidade, Pedro está dizendo: não vos amedronteis. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Não estejam amedrontados com essas ameaças. Aqui, a simplicidade da pomba e a sagacidade da serpente, mais do que nunca, precisa estar ativada na vida de todo cristão. Porque no primeiro momento nós teremos capacidade de sagazmente darmos verdadeiros olés na corrupção estatal. Já pregamos aqui mesmo em Pedro que nós temos a missão de sermos obedientes às leis do nosso país. Enquanto essas leis não forem contra
a lei de Deus. Enquanto elas não forem contra a lei de Deus, quando elas se mostrarem contra a lei de Deus, nós não temos nenhuma responsabilidade de obediência e, muito pelo contrário, nós teremos a missão de desobedecê-las para honrar a Deus, que está acima do Estado. Nós já dissemos que essas autoridades, elas precisam ser respeitadas e honradas enquanto autoridades constituídas por Deus. Mas, quando elas se mostrarem hostis contra Deus, essa honra e respeito exigirá de nós atitudes condizentes com a palavra de Deus. Atitudes condizentes com a palavra de Deus. Isso tudo nós já ensinamos aqui em Pedro. Agora, o que Pedro está nos dizendo, debaixo de inspiração do Espírito Santo, é: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Meu Deus, o que foi isso que fizeram? Eu não estou acreditando. Ninguém vai fazer nada? Não. O Brasil vai ficar de pé e aplaudir, como nós temos visto. Uma sociedade promíscua, uma sociedade imoral, uma sociedade permissiva, uma sociedade maligna, um estado satânico. Mas não vos alarmeis, não se desesperem, simplesmente por uma questão: somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros nessa terra. E nós escolhemos sofrer por amor a Jesus. Essa é a nossa escolha. A simplicidade, a humildade da pomba, sagacidade da serpente. Eu tenho mentoreado e orientado algumas famílias sobre como fazer em algumas questões em que o Estado se mostra oponente a Deus e perseguidor da fé. Enquanto pudermos ter essa sagacidade, teremos. Mas chegará o ponto aonde nós não teremos outra opção senão nos portar com a simplicidade da pomba, coisa que já fazemos, porque não estamos propondo uma luta armada, não estamos propondo um partido subversivo, não estamos propondo atitudes de violência, não estamos propondo tretas em rede social, não estamos propondo agressividade desrespeitosa às autoridades, não estamos propondo desonra a essas autoridades. Já somos simples e humildes como a pomba, mas chegará o ponto que essa pomba humilde e simples será imolada. Será imolada. E essa é a nossa escolha. No modelo do cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. É claro que cada situação requererá de nós análise bíblica de como proceder. E eu estou dizendo a vocês, eu não estou brincando, dentro de pouco tempo, se não tiver uma virada de chave no mundo, não é só no Brasil, no mundo, vocês vão ver eu anunciar a vocês o CNPJ dessa igreja cancelado, as portas fechadas, e quem quiser ouvir a minha pregação terá que ir à minha casa, e os dízimos vocês vão levar em comida, remédio, gasolina e roupa. É isso aqui. Antes que esse momento venha por lei e decreto, eu farei isso. Eu farei isso. Porque não negociarei a fé cristã, a autenticidade de um pastorado bíblico, para ter uma loja aberta e um registro fiscal controlado por esse governo. Dentro de poucos anos, talvez você consiga contar isso menos que nos dedos todos de uma das suas mãos. Se não tiver uma virada de chave, esse será o meu futuro eclesiástico pastoral.
Falo a vocês com toda a convicção, eu não estou brincando, não é loucura o que eu estou dizendo a vocês. Há anos que eu estou pregando sobre isso. Há anos que eu estou estudando sobre isso. Há anos que eu estou analisando o mundo à luz da Bíblia, o estado geopolítico mundial. E creia você ou não, eu sei discernir o que acontecerá nos próximos anos. Se você não acredita em mim, pegue os meus sermões de 3 anos atrás e olhe no que eu errei quando eu disse sobre o caminho do Brasil na perspectiva política, nos seus pormenores. Pegue os meus sermões de 3, 4 anos atrás e veja o que eu disse sobre as vacinas. Agora leia um jornal sério, uma reportagem séria, e veja que países na América do Norte, como o próprio Estados Unidos, de onde eu cheguei antes de ontem, e países da Europa já retiraram essas vacinas e disseram: elas são letais para a vida humana, elas estão matando pessoas. Agora, aponte o dedo para mim e diga que eu não disse isso a você antes de ela começar a chegar no mercado para consumo. Diga no que eu errei nos resultados da eleição presidencial passada. Diga no que eu errei, de como ela se daria e o que aconteceria. Então eu estou lhes dizendo, eu estou lendo o mundo à luz da Bíblia, estou lendo esse país à luz da Bíblia, estou lendo a vida cristã à luz da Bíblia, e eu estou lhe dizendo, eu não estou amedrontado com nenhuma dessas ameaças, e eu não estou desmaiado, e eu não estou alarmado, e eu tenho decisões e planos claros e concretos de como viverei a minha fé cristã com a minha família, e como desenvolverei o meu ministério e vida eclesiástica nos próximos anos aqui no Brasil, se o Senhor me der vida. Ou se simplesmente por causa de um sermão como esse eu não acabo na cadeia, também, isso não será o menor problema para mim. Não será o menor problema para mim. Você não tem medo? Tenho medo. Mas em Cristo Jesus eu recebi coragem para responder com coragem diante das ameaças, para não ficar alarmado vivendo num mundo que odeia Deus, um mundo onde eu sou peregrino. Como vocês sabem, essa semana passada inteira eu estava com um grupo de mais 5 pastores e um presbítero, denominações diferentes, lá nos Estados Unidos para a Conferência de Aconselhamento Bíblico da ICBC. E foi um tempo muito rico. Nós brincávamos lá na viagem, os pastores e eu, sobre o que pregaríamos hoje na igreja, visto que nós estávamos num dia a dia frenético, com pouco descanso, e não estávamos preparando os sermões como nós fazemos de segunda até domingo, de segunda até sábado, para pregar aqui no domingo. Eu dava risada deles, eu disse: o meu sermão do domingo está preparado desde o ano passado, então eu só preciso revisá-lo. E aí nós brincávamos, toda essa viagem vai ser tema dos nossos sermões no domingo. Todos eles brincavam com isso. E uma das coisas que eu posso usar dessa viagem para ilustrar o que eu estou pregando agora é isso: você de fato se sentir peregrino e estrangeiro, peregrino e forasteiro numa terra estranha que você não é de lá. Costumes diferentes, cultura diferente, alimentação diferente, língua diferente, e sem nenhuma sensação de descanso e bem-estar, porque simplesmente eu não estou na minha casa. Não posso falar que dormi uma única noite numa cama confortável. Não era a minha cama, não era o meu colchão. Não posso dizer a vocês que tomei um único banho relaxante, porque não era a minha casa. Até a cultura de banho é diferente lá. Não posso dizer para vocês que
que tive uma única refeição, que eu me senti de fato alimentado e com bem-estar de digestão. Não. Outro tipo de alimento, outro tipo de tempero, totalmente desconfortável. 2 do nosso grupo ficaram doentes, com doença intestinal, por 2, 3 dias. E em um único momento, eu posso dizer para vocês que eu trafeguei em avenida, seja de carro ou a pé, me sentindo seguro e confortável, porque estou no lugar que eu nasci, me criei, ou que eu vivi boa parte da minha vida. Não. Em um único momento eu me senti inseguro. Em nenhum momento eu me senti inseguro. Agora, sabe o que é glorioso? Em nenhum momento eu me senti como alguém que é parte daquele lugar. O tempo todo eu sou um peregrino forasteiro nessa terra. A conversa ali era cuidadosa. Até porque, como eu disse, uma dos alvos de oração que eu dei para vocês é: orem sobre a língua inglesa e como ela funciona na minha cabeça. Se eu troquei frases com pessoas lá 2 ou 3 vezes, foi muito. Agora, o que eu entendi da voz, da fala deles? Quase tudo. Quase tudo. O que eu entendi da cultura deles? Muita coisa. Cresceu muito o meu conhecimento da cultura daquele país. Ora, só de carro, 2.050 quilômetros, nós viajamos por mais de 2 dias. Andamos completamente por 5 estados americanos. Trafegamos por 5 estados americanos, comendo, dormindo, andando nas avenidas. Conhecimento cultural cresceu demais. E em nenhum momento eu me senti parte daquele lugar. Aqui eu sou um peregrino. A minha peregrinação aqui tem prazo. Eu vou voltar para casa na sexta-feira. Eu vou chegar em casa, eu vou voltar para casa na sexta-feira. Eu sou um peregrino aqui. Eu vou voltar para casa na sexta-feira. Eu vou voltar para casa. Tudo bem eu ficar desconfortável, eu dormir desconfortável. Eu vou voltar para casa na sexta-feira. Tudo bem eu comer comida ruim, prejudicial à saúde. Eu vou voltar para casa na sexta-feira. Eu tiro uma semana para me curar disso. Tudo bem eu não tomar um banho relaxante. Eu não posso relaxar mesmo, eu não estou em casa, eu vou voltar para casa na sexta-feira, no sábado eu vou relaxar. Minha casa não é aqui. Eu me lembro que de um desses aspectos culturais, nós chegamos de madrugada, perto de 1 da manhã, para nos hospedar no hotel, exaustos, e a turma ali empolgada, maravilhada, vivendo uma outra cultura, ou pelo menos um deles pela primeira vez nos Estados Unidos, e eles bem-humorados o tempo todo, eles estão se divertindo, e um dos nosso grupo disse: pergunte pro atendente aqui do hotel quanto que é para dormir aqui mesmo nesse sofá na recepção. De tão exaustos que nós estávamos, um do nosso grupo disse: eu poderia dormir nesse sofá aqui na recepção, sem coberta, sem nada. Pergunta para ele se é mais barato, porque o custo ali estava alto. E eu disse: não faça isso. Mas o nosso melhor fluente, rindo, foi perguntar isso para o rapaz. Esse móvel aqui, o púlpito, respondeu melhor ao nosso companheiro. E eles insistiram com a brincadeira, eu chamei a atenção: não brinque, eles não têm senso de humor, eles não estão felizes com a presença de vocês aqui, eles estão repugnando, eles não gostam, vocês são estrangeiros aqui, não brinque com eles. Eles não estão aqui para brincar com vocês, eles não são simpáticos a vocês, eles não amam vocês, eles não estão felizes de ter vocês aqui, não brinque. E eles insistiram. O cara virou as costas, deixou eles brincando, fez o que tinha que fazer sem trocar nenhuma palavra, do tipo assim: pega a chave do teu quarto, você já pagou, e sai da minha frente, eu não quero papo contigo. E vai embora amanhã quando vencer a tua diária. Sem usar palavras. Cara, que bela ilustração. E eu dizia: meu Deus, é assim que eu preciso viver a minha vida aqui nesse mundo. Eu não sou daqui. Eu não sou desse país.
Eu tenho que olhar para a minha vida toda, onde quer que eu esteja, e pensar: eu não sou dessa terra, eu sou um peregrino, eu sou um forasteiro, e é muito normal que as pessoas que são deste mundo, estão ligadas a esse mundo, arraigadas a este mundo, vivendo os valores desse mundo, vivendo os princípios desse mundo, me odeiem, porque eu não sou desse mundo. Eu não posso ficar alarmado com isso. Eu não posso ficar alarmado com isso. Não posso, de jeito nenhum. O apóstolo Pedro olha para os seus leitores e diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O que eu faço então, Pedro? Versículo de número 15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. As primeiras sentenças do versículo 15: já que eu não posso ficar amedrontado, nem alarmado com as ameaças de perseguição, sejam elas declaradas, agressivas, fortes, ou sejam elas sorrateiras, em forma de ninja, como está acontecendo no nosso país, não fiquem amedrontados com essas ameaças e nem fiquem alarmados. Ponto e vírgula. O que eu faço então, Pedro? Antes, vírgula, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aqui nós poderíamos pensar dias olhando para esse termo. O que é santificar a Cristo no nosso coração? O que seria santificar a Cristo no nosso coração? Comentaristas têm muitas coisas para dizer sobre isso. O termo grego por trás dessa sentença traz-nos expressões que daríamos para amplificar esse entendimento do que é santificar a Cristo no nosso coração. Porém, eu quero pensar com vocês esse aspecto de santificar a Cristo no coração, numa perspectiva de vida de forasteiro e peregrino, numa terra que não é nossa, e num tempo claramente que ainda é o nosso tempo de peregrinação em terras estranhas, cujos desafios são amedrontadores e alarmantes, e que nós não devemos e não podemos ficar amedrontados e alarmados. Mas eu não posso fazer isso hoje por causa do tempo. No domingo que vem eu pegarei essa primeira sentença então, de o contrário de ficar amedrontado e ameaçado, amedrontado com as ameaças e alarmados diante das possibilidades e do leque de possibilidades de ameaças em uma sociedade hostil à nossa fé, com o antes. Ao invés de vocês ficarem assim, nesse contexto, o que vocês têm que fazer é santificar a Cristo como Senhor, santificar a Cristo como Senhor. Não é suficiente apenas colocar uma cruz como símbolo da obra e da própria presença desse Cristo na igreja ou no pescoço. É santificar a Cristo como Senhor no coração. Isso fala de centralidade, de convicção, de decisão tomada, doa em quem doer. Isso fala de propósito convicto de fidelidade, ainda que o sangue dê no meio da canela. Santificar a Cristo no coração. Agora, é uma coisa que vai transbordar e transparecer e vai testemunhar a essa sociedade, visto que a resposta aqui é um procedimento exemplar diante dessa sociedade hostil à nossa fé. Esse ter o Cristo, a Jesus, santificado em nosso coração, isso implica num testemunho, numa resposta a iminentes ameaças de perseguição, ao contrário de ficarmos alarmados, ao contrário de ficarmos amedrontados. Trocando a miúdo, e eu vou falar disso domingo que vem, mais do que nunca, crentes
devem abrir, escancarar a boca cheia de dentes para testemunhar de Jesus, para falar das grandezas de Deus, para mostrar o Cristo Senhor de sua vida, o Cristo Senhor dos céus e da terra. Quando nós podemos ver isso a partir da parte B do versículo 21, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados. Um Cristo Senhor, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Esse Cristo Senhor tem que estar santificado no nosso coração, de tal maneira a transbordar em todas as nossas ações testemunhais, sobretudo de pregação aos que estão em cativeiros desse mundo, sobretudo em pregações. Como fazer isso? Não sei. E sei, faço, deveria fazer mais. Observando o contexto atual, um desafio, porque para os cristãos é um grande desafio, quase que invencível, o básico do básico, básico da fé cristã, que é atender a convocação do Senhor para a adoração coletiva no dia do Senhor. Em outras palavras, vir ao culto dominical já era um desafio quase invencível para boa parte dos cristãos. Santificar a Cristo como Senhor no coração, numa sociedade hostil à nossa fé, em que as ameaças são alarmantes e ameaçadoras, isso será um desafio de fé. Mas esse é o assunto do próximo sermão. Que Deus em Cristo lhes abençoe e lhes dê ânimo e lhes dê coragem, para que mesmo fazendo bem, você sofra perseguição e esteja debaixo de constante ameaça, inclusive de ser um mártir, que você consiga não ficar amedrontado, nem alarmado com essas notícias que eu estou dando para você, nem alarmado com essas notícias que eu estou dando a você. Peregrino e forasteiro é o que você é. Esse mundo te trará desconforto. Continue a sua jornada em direção àquilo que é promessa eterna de Deus, de forma desconfortável. E continuaremos a falar sobre isso nos próximos sermões. Que Deus em Cristo mais uma vez lhes abençoe. Curve a sua cabeça para orar. Bondoso e eterno Deus, os teus filhos no tempo do apóstolo Pedro sofreram perseguições sociais na Ásia Menor. Eles foram encorajados por tua palavra. Os teus filhos ao redor do mundo, como nos países que eu citei aqui, estão passando ardente perseguição e muito sofrimento e muitos sendo mortos. No Ocidente, na Ásia, na África, sobretudo no Oriente, onde cristãos são sentenciados à morte, são degolados diante de câmera de televisão, transmitidos para o mundo. Outros são incinerados vivos por meio de um queimar lento e doloroso, e várias outras torturas que nós sabemos, males,
sofrimentos e morte. Já no Ocidente, ó Deus, alguns dos nossos irmãos nesse momento estão tendo as suas igrejas invadidas, estão sendo espancados, levados à prisão. Aqui, na nossa vizinhança, na América do Sul, tem misericórdia de todos esses teus filhos. A tua palavra também chegou a eles e eles não estão amedrontados nem alarmados com essas ameaças. Provavelmente isso se achegará a nós num tempo bem próximo, Senhor. Peço que o Senhor tome essa igreja em tuas mãos e a tua igreja nesse país, para que recebam também a tua palavra, para que tenham acesso à tua palavra e não se prostrem diante da perdição desse mundo se associando a ele, e que eles não fiquem, ó Deus, prostrados e desmaiados diante de um amedrontamento, nem fiquem alarmados em ver essa perseguição se materializar, mas que cada um possa de fato ter o Senhor como Senhor no coração e expressar essa tua santidade publicamente e andar nos teus caminhos em verdade, testemunhando da tua grandeza e senhorio. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra e peço que ela se torne realidade em nossos corações, para que quando for necessário o testemunho também apareça. Em nome de Jesus. Amém.